Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas orações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filatérios e longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fidelidade e autenticidade devem ser características indispensáveis para nós, para qualquer pessoa, né? Mas sobretudo para nós que somos discípulos de Jesus. Isso requer de nosso sacrifício. Por quê? Porque temos ao nosso redor e dentro de nós movimentos que nos puxam ou nos empurram para lados diferentes daquele que é o escolhido por Deus para nós, o direcionado por Deus para nós. E nós corremos o risco de viver uma distorção da nossa fé em nossos atos. E se a gente for muito sincero, muito honesto conosco mesmos, nós vamos perceber que muitas vezes nós fazemos isso. E com isso eu não estou aqui simplesmente dizendo ou acusando você de não ser fiel a Deus, de não buscar sua fidelidade a Deus, mas estou falando de uma outra maneira aquilo que São Paulo, o apóstolo Paulo, dizia nas suas cartas, né? Mas disse, sobretudo, na carta aos Romanos: eu não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que eu não quero. Acabo sendo arrastado para um mal que eu não quero fazer. Então, não basta a gente não querer fazer o mal e ter vontade de fazer o bem. Nós precisamos unir a vontade à ação. A gente precisa conseguir fazer. Enquanto a gente não consegue fazer o bem que a gente gostaria de fazer,
a gente ainda está nesse processo doloroso, difícil. E se é doloroso, e se é difícil para nós esse processo, significa que a intenção do nosso coração é boa. É boa. Porque quando a gente quer fazer um bem e não consegue e sofre por causa disso, sofre por não conseguir fazer o bem, sofre sobretudo porque não conseguiu agradar a Deus e não porque não conseguiu ser perfeito para si mesmo, porque aí é um mal. Quando a gente tem esse bom sofrimento, essa boa dor por falhar no cumprimento da vontade de Deus e assim desagradando a Deus e enfrentar uma tristeza porque não conseguiu agradar a Deus, isso é bom, porque o meu coração quer amar a Deus e o amor está crescendo em mim e em você. Então isso é muito bom. Mas nós continuamos no processo, somos imperfeitos, estamos batendo cabeça ainda em algumas realidades, precisamos de muita correção, precisamos ouvir mais a palavra de Deus, precisamos meditar mais, precisamos rezar melhor, precisamos ouvir as pessoas, precisamos melhorar em tudo. Enfim, é isso. Mas, quando Jesus está falando aqui dos fariseus e dos escribas, ele faz uma acusação muito séria. Por quê? Porque eles são infiéis e hipócritas. Ou seja, não são autênticos e não são fiéis. Então, não podemos imitar as suas ações. Não podemos ser como eles. Porque isso é muito grave. Quando a gente é hipócrita, a gente sabe que está errado e finge estar certo. E aqui Jesus vai listar, nesta ordem, ele vai listar as coisas que são feitas pelos escribas e fariseus. Algumas, né? Depois vem mais. Ele diz: os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Que é isso? Eles têm autoridade legal para ensinar o que Moisés ensinou. Moisés simplesmente ele precede todos os profetas. Precede os profetas. Porque antes dele existiu quem? Os patriarcas, né? Vamos recordar ali. Abraão, que foi o primeiro que teve fé, porque Deus o chamou e o enviou para uma terra distante, que ele não sabia onde era, e Deus foi mostrando para ele, até chegar no lugar e falou: é aqui. Prometeu uma descendência maior que os grãos de areia e que as estrelas do céu. Deu um filho, mas Abraão acreditou. E Abraão, né, foi posto à prova para oferecer o seu filho em sacrifício. Deus aprovou Abraão. Depois de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram os 12 patriarcas, e eles foram morar no Egito, e depois de muito tempo foram escravizados, e lá surgiu Moisés, depois de centenas de anos. E ele tirou o povo do Egito, foi o primeiro a falar em nome de Deus, a trazer, ó, Deus está dizendo isso, Deus está pedindo aquilo, e guiando o povo. Então a importância de Moisés é gigantesca como lei. Os escribas e os fariseus eram as pessoas autorizadas a ensinar em nome. Por isso estão na cátedra, na cadeira, no lugar daquele que fala em nome de Moisés. Só que Jesus continua dizendo: portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Ou seja, o que eles ensinarem em nome de Moisés, fiéis a Moisés, faça que estará certo. Duas frases curtas. E aí vem: mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então, o risco nosso é a gente falar, eu tô aqui falando, né, da palavra de Deus. Deus está falando isso aqui para vocês e eu não viver.
e alguém me pegar na rua ou em casa ou no meu trabalho, dizendo com a minha vida, com palavras, o que eu digo quando leio a Bíblia ou quando vou pregar, quando vou cantar. É isso que Jesus não quer que a gente faça. Que a gente fale as coisas lindas, fale do Evangelho, fale da palavra de Deus, ostente o título de cristão, de católico, de catequista, de ministro de música, ostente o seu ministério e não o viva de acordo. E não dê testemunho desse ministério, ou seja, não seja capaz de sofrer por ele, dar a vida para ser fiel a esse ministério. Então, os fariseus e os escribas eram aqueles que diziam e não faziam. E aí Jesus vem com a lista. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não têm, eles mesmos com um dedo se dispõem, nem mesmo com um dedo se dispõem a movê-los. Ou seja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que viver assim, você tem que rezar, você tem que isso, você tem que aquilo, mas eu não faço nada disso, eu só falo. Mas eu mesmo não rezo. Ninguém me vê rezando. Ninguém me vê fazendo estudo bíblico. Ninguém me vê rezando terço. Ninguém me vê. E não é ver por ver, para me mostrar. Mas quando alguém reza, a oração ela tem efeito na vida da pessoa. Mas cedo ou mais tarde, a oração vai mudando as pessoas. Mas como as pessoas não mudam, então elas não rezam. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Então, o que eu faço, né? Eu publico. Hoje, né? A praça é a rede social. Essa é a praça pública. Então, onde tem mais gente, eu vou lá. E aí, tudo que eu fizer, eu tô fazendo jejum. Olha, hoje é dia de jejum, gente. Olha aqui que legal. Né? Eu tô rezando o texto, aí eu mostro lá meu texto. Aí que tem que curtir. Ah, eu tô fazendo... Você veja. Eu não estou dizendo que você não pode testemunhar que você é alguém que reza para incentivar outros a rezarem. E assim mostra. Como é que as pessoas de longe vão saber? Você tem que mostrar a reza, a sua oração. Outra coisa é desfile. E o desfile é todo dia eu tô lá publicando, porque eu preciso ser visto, eu preciso ser acessado, eu preciso ser acompanhado, eu preciso ser seguido, eu preciso ser tá focado no eu e não em Deus, e não no que eu quero ensinar, não no ensinamento de Jesus, de Deus, mas na pessoa, na minha pessoa, no meu projeto. Então, mas não é isso que Deus quer. Mas era isso que os fariseus faziam. Eles ensinavam, não viviam, colocavam pesados fardos sobre os outros, eles não carregavam, eles faziam as coisas para serem vistos e, olha aqui, com efeito usam largos filatérios e longas franjas. O que é isso? Aqui a nota de rodapé vai nos ajudar. Filatérios são inscrições. E aqui, quando a gente vem no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, eu vou ler para você, para colocar em destaque a palavra de Deus, a fim de que ela seja vivida. Então, eles não viviam a palavra de Deus, mas eles deixavam a palavra de Deus ali em destaque neles, na roupa deles, para mostrar que era para ser vivido, para mostrar fidelidade à lei. Porque uma das palavras, uma das passagens bíblicas é essa, ó. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, é o mandamento. Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé, é o único Senhor. O Senhor é o único Senhor. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que estas palavras, aí vem, que te ordeno, estejam em teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua mesa e
e andando em teu caminho, deitado ou em pé. Tu as atarás, ao versículo 8, também a mão como um sinal. Ou seja, está escrito na palma da mão ou colocado de alguma forma escrito e você carrega aquilo na sua mão, aqui no dorso da mão, né? E serão como um frontal entre os teus olhos. Então uma plaquinha aqui que fica aqui, como uma bandana aqui na testa. E as escreverás nos umbrais da casa e das suas portas. Ou seja, onde você estiver, você está lá com algum trecho do mandamento, da lei, da Torá. Então, Jesus está criticando que esses homens eram homens fantasiados, vamos dizer assim, perfeitos por fora. Aquela fantasia de homem de Deus era perfeita. As franjas também era algo que era pedido, e aqui no livro de Números também é citado isso, né? Porque em sinal de lembrança dos mandamentos, olha, Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, tu lhes dirás para as suas gerações que façam borlas nas portas das pontas das suas vestes e ponham um fio de púrpura violeta na borla da ponta. Trareis, portanto, uma borla e vendo-a, vos lembrareis de todos os mandamentos de Yahvé e os poreis em prática, sem jamais seguir os desejos dos vossos corações e dos vossos olhos, que vos têm levado a vos prostituir. Assim vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os poreis em prática e sereis consagrados ao nosso Deus. Veja, ficando um pouco longo hoje, mas é muito importante a gente entender o contexto da grande crítica que Jesus faz quando nós nos fantasiamos, vou usar essa palavra, ela é forte, mas é o que acontece quando você não é aquilo que está vestido, não é? Você tem uma fantasia, uma apresentação na escola, aí um teatro sobre, sei lá, o descobrimento do Brasil, aí as crianças colocam roupas de soldados portugueses, o outro se veste como se fosse um escravo trazido da África, o outro se veste como se fosse um índio que é nativo aqui do Brasil, e aí você fala sobre o descobrimento do Brasil, sobre as navegações, etc. Aquilo é uma fantasia. Você pode ter a roupa mais bonita, mas você sabe que ali dentro aquela não é a pessoa. Então, é exatamente isso. A hipocrisia deles era como essa, porque eles falavam e não faziam, e Jesus tinha uma birra deles tremenda. E para nós isso é muito importante, por quê? Porque nós não podemos cair nesse problema, nesse erro. Isso é terrível. Nós temos que lutar pela fidelidade. Eu e você. Digo eu primeiro, porque eu que estou falando, né? Meu ouvido é o mais perto da minha boca, então eu sou o primeiro a escutar e o primeiro que tenho que lutar para viver, como a gente sempre diz, né? Porque em algumas áreas a gente está mais avançado, em outras a gente está menos. Em algumas realidades a gente conseguiu já vencer, outras não, e assim a gente se ajuda como irmãos. E Jesus vai falar disso. Vai falar. Aqui vem as instruções claras e muito ricas para nós. Versículo 8. Antes ele está ainda falando aqui no versículo 6. Vamos continuar. Gostam de lugar de honras nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações nas praças públicas e que os homens nos chamem de rabi. Então, aí vem foto, né? Publicação. Vamos supor, estou cantando aqui na Canção Nova, no santuário. Aí no final, as pessoas querem tirar foto muitas vezes, né? Eu faço o exercício, eu tiro foto com os peregrinos. Não porque não, essa pessoa quer guardar uma recordação de ter vindo aqui e dizer, olha só que legal, eu lembrei, encontrei com um missionário da Canção Nova. E não só comigo, mas tantas outras pessoas, tantos outros irmãos da comunidade. Mas eu não posto. Dificilmente eu posto. Pode olhar meu Instagram. Porque não vejo sentido.
nisso, não vejo um grande sentido nisso. Vejo sentido naquele momento da foto, do abraço, do olhar, nós nos encontrarmos de fato e trocarmos a experiência do amor de Deus uns com os outros. É um exercício que eu faço. Tem muita gente que me pergunta, nossa, por que você não posta foto? Você vai na missão, não posta. Às vezes eu até posto, porque acho que é importante em termos de o povo que está ali perto também saber que está tendo um encontro, ir no encontro, etc. Mas, entenda, é muito fácil a gente cair nisso que Jesus está dizendo, de buscar os assentos, buscar as saudações nas praças. Hoje em dia é foto, é like, é clique. Ah, fulano tá em tal lugar, é legal, não sei o que, aí clica. Aí é tudo no automático, o aplauso é tudo muito sem pensar, sem sentido. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, continuando, ele vai dizer para nós: quanto a vós, não permitais que vos chamem de rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós somos irmãos. Então, do versículo 8 ao 12 é princípio eterno, mas não só. Né? Porque está dizendo, não permitais. É uma ordem. Mas também está classificando e deixando o princípio eterno. Um só é o vosso mestre. Então, é princípio eterno. E aí vem mais. A ninguém chameis de pai, pois só tendes o Pai Celeste. Ou seja, esse pai é o grande Senhor, grande, né? Pai, né? Nosso pai Abraão, aquele que começou tudo, aquele que dá início, né? Então, a ninguém chameis de pai. E que isso não seja uma frequência em nossa vida. Às vezes, isso precisa ser bem entendido quando é dito na igreja, né? Quando se fala dos fundadores, né? Fundador de congregação, de comunidade, geralmente se chama de pai, padre. Padre quer dizer pai também, mas não é um sentido de pai com letra maiúscula, como está aqui na Bíblia, tá? É o sentido de primeiro, de gestor, de início, mas não como o grande, né? Que está acima, Abraão, nosso pai, como eles viam, e viam como se não tivesse ali a figura de Abraão, não teríamos nada hoje. Sim, de fato, mas Deus escolheria outro. O Pai verdadeiro escolheria outro. Então vamos dar a importância devida. E Jesus disse, então não chame ninguém de Pai, porque um só é o vosso Pai Celeste. E aí ele continua. Não permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Então, um só é o vosso mestre, um só é o vosso Pai, um só é o vosso guia. Tá vendo? Princípios eternos. E as ordens, não chamem, não deixe que chamem vocês disso. Versículo 11, antes, e olha aqui, esse versículo é lindo porque versículo 11, ele é promessa, ordem e princípio eterno. Veja, antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. É uma promessa, mas é também uma ordem. Porque ele está no mesmo contexto da ordem que vem, ele está dizendo que vocês precisam viver isso para que essa promessa aconteça. Entendeu? Precisa servir para ser o maior, para gerar pessoas, essas pessoas. E essa regra é um princípio eterno, ela não vai mudar. Então, promessa, ordem e princípio eterno. E o versículo 12 é rico igualmente, enquanto princípio eterno, como eu já tinha dito, e promessa. Então já vai anotando aí, viu? Aquele que vos exaltar, que se exaltar será humilhado. Olha a promessa. E aquele que se humilhar será exaltado. Promessa, não é? Mas também é princípio eterno, porque é uma regra que não vai mudar no reino dos céus. Bom, dá vontade de ficar mais tempo, né? Mas a proposta para o nosso estudo bíblico é que ela seja menor aqui na meditação para ser melhor na sua oração e maior na sua oração e anotações. Então vamos lá. Lista. Anotar no nosso diário. Promessa de Deus, versículos 11 e 12. Ordens. Tem muita ordem. É do versículo 2 ao versículo 11. Ordens de Deus. E princípios eternos do 8 ao 12.
Qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra, e como colocá-la em prática na sua vida? Anote no seu diário e vamos lutar para viver. Você que é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sininho da notificação. Vamos fazer a Bíblia inteira juntos? Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo eu deixo para você o passo a passo, tem uma série de links para você e convido você a começar hoje mesmo, né? Você fez esse estudo agora, mas a gente começa da primeira carta de São João. Deixe seu comentário, tem muitos comentários aqui que enriquecem. Então você pode comentar em todos os vídeos o que Deus vai fazendo em você e ali fica até mesmo online um registro de o que Deus está fazendo na sua vida. Olha que maravilha. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.